Pessoal, boa tarde, né? Então, retornando ao que a gente estava vendo, né? A gente viu o capítulo 1, onde a gente falou sobre os fundamentos do que seriam redes de computadores. A gente está migrando agora para os capítulos 2, o capítulo 2, e a partir de agora o livro ele tem uma forma de trabalho um pouco interessante, né, que cada capítulo corresponde a uma camada da pilha de protocolos. Lembrando, o que é um protocolo? O protocolo é o conjunto de regras, né, que a informação vai seguir para ela poder ser entendida. A gente, dentro do conceito de redes, a gente dividiu, né, o procedimento de transmissão de uma mensagem em diferentes protocolos, né? E a gente dividiu esses diferentes protocolos em camadas. Cada uma dessas camadas tem como seguinte característica, que a camada de baixo presta serviço à camada de cima, ou seja, eu tenho a camada de aplicação e ela tem um serviço que é prestado a ela pela camada de baixo, que é transporte, e é isso, né, de forma que o corpo da mensagem da camada de aplicação vai ser a mensagem da camada de aplicação seja o corpo da mensagem da camada de transporte, ou seja, a gente adiciona um cabeçalho. A isso a gente vai dar o nome de encapsulamento. Então, né, as palavras-chave que vocês devem entender para entender esse capítulo são protocolos, pilhas de protocolo e encapsulamento. Se vocês entenderem esses três conceitos, vocês vão começar a entender melhor como isso funciona. Então, eu gero uma mensagem. Essa mensagem... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Beleza. É porque eu estou tentando maneirar a minha voz, porque eu falo como se fosse um som estereofônico. Então, se eu continuasse falando alto do jeito que eu falava, daqui a pouco vocês iam ouvir da casa de vocês sem nem precisar do Google Meet. Então, vamos seguir esse barco aí. Então, na verdade, esses são os conceitos iniciais. Então, dentro do livro, a gente tem uma pilha, né? Uma pilha que é do livro, que é uma pilha de 5 camadas, que não é nem a pilha isoose, né? Que a pilha isoose, na verdade, ela tem 7 camadas, nem a pilha TCP/IP, que é a pilha que na prática a gente usa, que é a pilha que tem 4 camadas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, na verdade, as 5 camadas que a gente tem dentro da pilha de protocolos do nosso livro é a aplicação, né, que é a camada 5, que é responsável pelas aplicações com as quais a gente lida diretamente, com a web, com os e-mails, com a troca de arquivos. Transporte, que é a camada 4. E a gente vai fazer vai fazer os 3 primeiros capítulos, vai fazer a nossa pausa e vai ter um primeiro processo de avaliação, tá? Depois, a gente vai ter na camada 3, que é redes, a camada 2, que é o enlace de dados, e aí a gente vai ter uma avaliação já mais usando o Packet Tracer, porque a partir do momento que vocês fizeram camada 1, 2, 3 e 2, a gente já começa a conseguir montar uma rede, então a gente vai ter um componente prático muito forte, né, nesse, e a camada 1, que seria a camada física, que a gente vai falar bem pouquinho sobre ela, porque, na verdade, a gente está mais vendo a rede do ponto de vista lógico, não tanto do ponto de vista, né, físico, né? Isso a gente vai deixar mais para a galera de eletrônica, não é tanto o nosso foco aqui, que a gente está num curso que é para controle e automação, onde a gente vai se preocupar isso do ponto de vista de redes industriais, né? E de quais são os requisitos que a gente tem que ter para uma rede industrial. Tá? Lembrando, eu sei que nem todos aqui de vocês são do curso de SA, mas eu acredito que a maior parte que é aqui é realmente sim do curso de SA, que é obrigatório, então vou dar um enfoque um pouco no tipo de aplicação da SA, mas isso não é um problema muito grande, então a gente vai tentar rever isso de forma um pouco mais interessante. Eu vou trazer uma coisa que é diferente, que eu não falei no curso passado, que é a questão de fluxos, né? E a gente vai fazer já o nosso primeiro trabalhinho de programação, né? Então, eu vou botar essa atividade lá, que é a atividade que eu vou fazer do capítulo 2, que a gente vai programar um protocolo, a gente vai pensar uma aplicação, né, dentro da UFRJ, uma aplicação, e a gente vai programar o nosso próprio protocolo da camada de aplicação usando sockets, né? E a ideia é que se a gente conseguir programar isso direitinho, né, vocês consigam se comunicar, né, independente, né, do elemento. Então, vamos lá. Então, a gente deve ir
hoje, essa deve ser um capítulo um pouco maior do que foi o outro, porque a gente deu o outro em uma semana. Esse deve gastar umas 2 semanas, né, com vocês. Eu não posso gastar muito tempo em cada capítulo, infelizmente, justamente por causa a gente tem um calendário bem ruim, né, gente? Então, assim, infelizmente, eu não posso gastar tanto tempo quanto eu gostaria com cada capítulo. Então, tem algumas coisas que a gente vai ter que ser um pouco mais en passant, e eu peço desculpas a vocês, mas é uma restrição de tempo, tá? Então, eu estou tentando passar aqui o slide dentro do Google Meet, e o nome disso é idade avançada, tá bom? Então, vamos lá. Então, as metas que a gente vai ter aqui no capítulo é entender os modelos de serviço da camada de transporte, o paradigma cliente-servidor, o paradigma peer-to-peer e alguns dos protocolos principais da camada de aplicação, como o HTTP, que é importantíssimo de vocês entenderem. Tudo hoje na web é via HTTP, praticamente, né? Desde o teu e-mail, a essa mensagem que a gente está trocando agora nesse momento. Em algum momento tudo isso começa com HTTP e a gente usa algum outro tipo de cliente para fazer com que isso funcione. Tá bom? O SMTP POP3 e o IMAP, que são os protocolos de correio. Se você usa algum cliente de e-mail, a gente vai estar utilizando, vai estar discutindo sobre isso. E o DNS, que ele também é extremamente importante para entender como é a infraestrutura da internet e, mais do que isso, politicamente, como é que isso está sendo trabalhado. Aplicações de rede, né, com programação usando a API de socket. A gente vai abrir um socketzinho, né, gente? Que é aplicações de rede usando a API de socket. É um nome muito elaborado para o que a gente vai fazer. A gente vai fazer nada com coisa alguma, tá bom? Então, essas são as considerações que a gente vai precisar ter hoje dentro do nosso material, tá bom? Então, essas são algumas das questões que eu acho que são importantes a gente ver também. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Então, assim, algumas aplicações de rede que a gente tem hoje, que são muito importantes, correio eletrônico, web, mensagens instantâneas, login em computador remoto, como Telnet SSH, né? Isso é muito interessante. Por exemplo, tem um cenário muito legal que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu ver se isso aqui entra, né? Não. Então tem uma galera que está fazendo, deixa eu parar de compartilhar a tela, porque eu acho que eu vou compartilhar, vou começar a compartilhar de outra forma, que eu estou sendo meio burro. Uma tela inteira. Que é uma galera que tem usado um tablet, né? Eu falo muito disso, com o Raspberry Pi sendo o ambiente de computação. E olha só, o cara está ligando o tablet dele através da USB-C como placa de rede. Isso também é uma forma interessante de trabalhar. Então, na verdade, o que o cara faz, ele acessa remotamente uma aplicação, né, da rede. Cláudio, mas isso aqui não está na internet. Não, mas é mais um dos protocolos que a gente vai utilizar, realmente o protocolo, né, de acesso remoto. Compartilhamento de arquivos peer-to-peer, né, que vocês usam para baixar a imagem do Ubuntu, e somente para isso. Né, jogos multiusuários em rede, streaming de dados, né, que é uma das streaming de vídeos, né, que é uma das coisas que a gente mais tem feito nessa pandemia, né, YouTube, Hulu, Netflix e afins, telefonia por IP, que é o Skype, hoje em dia não só o Skype, mas como qualquer coisa, videoconferência em tempo real, né, busca de arquivos, e tem uma série de aplicações, e hoje é um mercado muito grande, esse mercado que a gente tem de aplicações da rede. Hoje a gente costuma dizer que, né, que a empresa que está fora do mercado digital, ela não existe mais. Né? Ela não existe mais, ela está condenada ao ostracismo, e a gente sabe o quanto isso é uma coisa severa, o quanto isso é uma coisa complicada. Né? Então, hoje em dia, prestar serviço pela rede é uma coisa muito importante, e a gente vê cada vez mais isso surgindo, né? Desde aplicações como os próprios Chromebooks, que eu falo sempre, né? Porque eles são um case de sucesso, onde as aplicações estão na rede, elas são importantes. Mas, além disso, né, de como a gente pode estar trabalhando e ganhando, né, dinheiro. Então, para criar uma aplicação de rede, eu vou ter que estar criando programas que executam em diferentes sistemas finais,
e que vão se comunicar através da rede. Por exemplo, o sistema servidor web se comunica com o navegador, a gente vai ver que fazer um sistema web também não é nada fora do comum, não é nada, assim, absurdamente brilhante, algo que se precisa fazer, e são programas que não necessariamente vão estar relacionados ao núcleo da rede, né? Então, por exemplo, os dispositivos do núcleo da rede eles não vão executar as aplicações dos usuários. Por quê? Porque elas são criadas na camada de aplicação e a camada do núcleo da rede, em geral, vai analisar os dados simplesmente até transporte. Cláudio, isso é uma verdade absoluta? Não. Não existe verdade absoluta aqui. O que a gente vai ver, notar, conforme a gente estuda os protocolos, né, é que esse conceito de pilha de protocolos, onde as camadas são independentes, ele é um conceito que é muito bonito na teoria, mas na prática ele é muito difícil de você implementar. Tá? Então, na prática, é um pouco difícil da gente ter isso feito, porque, na verdade, por exemplo, como é que eu dou qualidade de serviço, ou seja, como é que eu dou prioridade para um pacote de vídeo, para uma mensagem de vídeo, né, para garantir, ou para uma videocirurgia, sem que eu olhe a camada de aplicação? Como é que eu posso marcar isso dentro de um pacote de rede, sem que eu saiba o que está sendo em cima? Então, a gente tem algumas dificuldades, sim, em manter esse conceito da independência de camadas, tá? Então, essas são questões que a gente tem que trabalhar. São programas que a gente vai ter que manter algumas características de sistemas distribuídos. Eu não sei se sistemas distribuídos é uma disciplina que vocês veem. Vocês veem sistemas distribuídos? Para controle de automação é uma eletiva. Tá. Em SI é obrigatório, né? Perfeito. Sistemas, assim, o curso de redes e o curso de sistemas distribuídos, eles são cursos que são extremamente próximos, tá? Incluindo, né, se você for estudar a teoria de sistemas de redes, de sistemas distribuídos a fundo, né, vocês vão ver que existem 3 tipos de sistemas distribuídos. Sistemas distribuídos de desempenho, que é o caso dos clusters, sistemas distribuídos pervasivos, que são os casos das redes de sensores sem fio, né, ou redes de IoT de forma geral, e os sistemas sem fio, de sistemas distribuídos de informação. A internet é um caso particular de sistema distribuído, que é um sistema distribuído de informação. O que isso caracteriza? É um sistema distribuído onde você tem elementos muito diferentes, né, não homogêneos, que eles vão tratar o processamento desse dado de forma diferente, mas que tem um protocolo comum de comunicação. Então, na verdade, quando você programa para a internet, você está programando para um sistema distribuído, né? Às vezes é um pouco diferente esse pensamento, né? Mas algumas das características de sistemas distribuídos a gente tem que manter na internet. Como, por exemplo, imagina que você está acessando a aplicação do teu Internet Banking, né? É importante que você acesse, né? É muito legal. Eu, por exemplo, acho o Internet Banking do Banco do Brasil melhor que o Banco do Brasil em vários aspectos, tá? Então, se pudesse, eu nem imprimia mais, nem pegava mais dinheiro em espécie, pagava tudo via cartão e pelo aplicativo do Banco do Brasil. Mas, infelizmente, isso não é possível e nem eu confio tanto assim na segurança da informação dos meus aplicativos. Então, essas são questões que a gente acaba tendo que estar trabalhando. Mas uma questão é a seguinte, né? Você não pode estar vendo o Internet Banking no teu computador e no teu celular e isso dá valores diferentes, né? Então, essa é uma das questões que a gente tem que ter quando a gente lida com sistemas distribuídos, que todo mundo tem a mesma visão. O objetivo de uma aplicação de rede ou de um sistema distribuído de forma geral é que ele seja transparente para o usuário que está utilizando. Eu não posso ter uma aplicação, ver o meu e-mail diferente na minha aba da web do que do meu Thunderbird. Mas vocês experimentam isso de forma bastante interessante. Às vezes, por exemplo, vocês estão com o celular e estão com o Gmail aberto na aba do Gmail e os e-mails estão um pouco desincronizados. Então, a gente vai ver que existem motivos para que essas coisas aconteçam, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando um pouco sobre como trabalhar esse tipo de questão. Então, na verdade, existem várias características relacionadas à falha, que eu não vou tratar muito disso aqui, porque no curso de sistemas distribuídos as pessoas vão tratar. Quais são as características necessárias? Basta a gente entender que a ideia é que para o usuário final, você ter um sistema na web ou um sistema nativamente instalado, a diferença deveria ser mínima. E em algum caso de sucesso, por exemplo, você tem uma série de aplicações que são casos de sucesso, né, do uso de sistemas distribuídos. Um caso deles é o Google Docs.
Né? O Google Docs, ele surge assim, quando o Google Docs surgiu, ele foi extremamente ridicularizado pela Microsoft, dizendo, poxa, você vai usar essa porcaria desse Google Docs aí? Hahaha, que porcaria, não tem metade das funções do Office. E hoje muitos de vocês usam o Google Docs, né, como suíte de Office primária. Eu, particularmente, acho que a suíte de Office que eu mais uso é o Google Docs. Eu prefiro usar o Google Docs antes de usar o Microsoft Office. Mas isso é uma questão de gosto pessoal. Né? Acho que uso, inclusive, acho que uso. Primeiro, porque como vocês podem ver, eu uso o Ubuntu, né? Então, usar o Office Edit, mas acho que antes mesmo de usar o LibreOffice, eu acabo usando o Google Docs, justamente porque eu dou um duplo clique no meu e-mail, eu já abro ele numa outra aba. Uma outra aplicação que a gente usa muito aqui na engenharia é o Overleaf, né? Overleaf para edição de LaTeX, eu acho que, inclusive, às vezes é até mais fácil do que usar um editor, né? Dentro dentro do meu computador, apesar de eu, assim, até porque eu uso, né, o kit Micro mais LaTeX, né, não que o Micro seja ruim, mas, né, o Overleaf já me dá uma série de outras facilidades, tá? Então, outra aplicação que também é o próprio Gmail, é uma ótima aplicação mostrando, né, a utilidade, né, e para vocês terem noção, meu primeiro e-mail foi o Zipmail. Ele tinha, quando eu comecei a usar e-mail, tinha incrível caixa de e-mail de 1 mega, né? E por incrível que pareça, eu demorei muito tempo para encher essa incrível caixa de e-mail de 1 mega. Hoje em dia eu tenho 100 GB de Gmail, porque eu pago, né, o plano do Gmail de 100 GB, e esse plano de Gmail de 100 GB eu já estou quase lotado, mas é claro porque eu divido ele com o Google Drive, né? Lá, tinha 5 mega. Não, quando o Yahoo chegou e tinha 15 mega aqui no Brasil, ou 25 mega, era um negócio, meu Deus, o Yahoo é um monstro. E a primeira versão do Gmail, ele tinha 1 giga. E todo mundo, meu Deus, 1 giga, eu nunca vou encher 1 giga. Né? E assim, toda vez que alguém diz, meu Deus, eu nunca, é porque normalmente daqui a 2 anos vai estar tudo cheio. Ou então, como eu costumo falar, né, o Raspberry Pi, ele surge, né, com um computador assim para coisinhas de bobas, né? E hoje em dia você já tem uma versão do Raspberry Pi com 8 GB de RAM. Então, para muita gente, vai ser o computador mais prático de todos, né? Porque você pode acessar, ver Netflix, fazer coisas na web, então assim, é tranquilo. O mundo é muito diferente justamente porque a gente usa muito essa questão das aplicações de rede. Tem uma galera, e aí vale a pena a gente discutir nesse exato momento, que tem uma galera do software livre que é um pouco contra essas aplicações de rede, uma vez que a gente não consegue gerenciar esse tipo de informação. Tá? Que a gente não sabe qual é o código-fonte que está do outro lado, a gente não sabe que dados que eles estão coletando. Então, tem uma galera do software livre que é um pouco reticente ao uso dessas aplicações de rede, como, por exemplo, que não usa Netflix por causa do DRM. Né? Então, existe toda uma dificuldade relacionada a isso. Né? Existe uma questão ética relacionada a isso. Mas a gente, como profissional de computação, tem que questionar esse tipo de coisa sim, né, e tentar, de certa forma, gerenciar todas essas discussões dentro do cenário que a gente vive, tá? Então, é mais nisso que eu queria entrar nesse mérito, para a gente não, mas também para a gente não gastar muito tempo pensando sobre isso, porque, né, não vale tanto a pena a gente estar trabalhando. Então, existem duas arquiteturas possíveis de aplicações, a cliente-servidor e a peer-to-peer, né, onde a arquitetura cliente-servidor é a mais tradicional, onde eu tenho um servidor e um cliente, onde o servidor vai estar sempre ligado, endereço IP permanente é uma mentira, isso não é uma verdade absoluta, né? Na verdade, é um endereço IP que é permanentemente acessível e tem que ter escalabilidade com data centers. Né? E o cliente comunica-se com o servidor, podendo ser comunicado de forma intermitente, podendo ter endereços IP dinâmicos e não se comunicam diretamente com outros clientes. Então, o que é arquitetura cliente-servidor, além dessa leitura descarada de slide que eu acabei de fazer? Né? O servidor, ele é um ente que ele recebe requisições e ele vai responder essas requisições. Então, como assim? Quando eu digito no meu browser www.globo.com, o que eu estou fazendo, na verdade, é jogando uma requisição para um servidor que está ouvindo em tempo real, ouvindo o tempo todo, né? Num loop, um while 1, que está ouvindo requisições, vai ouvir essa requisição, processar e mandar uma resposta. Então, quem requisita é cliente, quem é servidor responde. Então é isso, é basicamente isso. E vocês vão ver que, na verdade, esse papel de cliente e servidor ele pode ser muito intermitente, né? Onde, né, eu posso estar servindo, né,
alguma coisa, e não necessariamente eu seja uma máquina extremamente poderosa. Por exemplo, no caso aqui, se eu tenho, imagina que vocês compraram um Raspberry Pi 3, boladão na casa de vocês, e aí, tipo, ele não é uma grande máquina, mas você pode botar um servidor web só para você treinar na tua casa. Então, beleza, ele é o teu servidor, porque ele vai estar sempre ligado, ele vai estar sempre acessível, né? Pode ser que o IP dele não seja permanente, mas seja permanente fixado, você pode estar trabalhando com um DNS dinâmico, a gente vai ver sobre o que isso quer dizer, mas ele vai estar associado, ele está recebendo requisição. Então, muito mais uma questão do papel que você exerce, tá? Na arquitetura peer-to-peer, não tem servidor sempre ligado. Quem aqui já usou um peer-to-peer por algum motivo muito único, muito legal, né, muito nobre, como compartilhar ISO Linux com os coleguinhas, é o seguinte: no cliente-servidor, todo mundo, enquanto no cliente-servidor o cliente e o servidor são papéis muito claramente distintos, no peer-to-peer todo mundo é cliente e servidor, né? Então, os sistemas finais vão se comunicar diretamente, né, trocando pedaços de mensagens. Então, os pares solicitam serviços de outros pares e provém serviços para outros parceiros, é o que a gente chama de autoescalabilidade. Né? Quanto mais gente tiver, mais fácil é. Então, era muito fácil de você ver, de você estar baixando uma ISO Linux pelo torrent, né? E você vê chegar a altas taxas de dados da tua ISO que você não conseguiria via HTTP. Então, por que isso acontecia? Porque eu tinha várias pessoas trocando informações, e essas várias pessoas trocando informações me geravam esse tráfego. Lembra daquela questão que a gente tinha do cano? Né? Que quanto mais, assim, se eu estou usando, se quando eu estou trocando o tráfego, na verdade eu estou usando a rede como um todo, mas se o cano do outro lado ele não tem capacidade de me devolver, né, eu estou deixando o cano não utilizado, o peer-to-peer está dizendo assim, não, vamos utilizar assim essa parada toda aí, meu irmão, não parece um negócio, não vamos ficar esperando não. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se, por exemplo, lembrando que eu tinha aquela questão de multiplexação estatística, né? Eu adoro esse termo porque ele é lindo, não quer dizer, só quer dizer multiplexação, ou seja, que ao invés de eu ter uma fatia da rede compartilhada direitinho comigo, a minha rede é uma rede de disputa de acesso. Eu quero transmitir e eu vou, né, tentar acessar a minha rede. Aí quando for a minha vez, eu tenho a rede toda para mim. Se quando for a minha vez, eu tenho a rede toda para mim, mas o servidor não consegue me responder na mesma velocidade, né, eu tenho um desperdício aí de banda. Tá? Então, o que o peer-to-peer faz é o seguinte, beleza, quando for a tua vez, eu vou garantir que você tem tantos pares que você vai usar a tua banda toda. Então, a tua sensação da tua infraestrutura é maravilhosa. Então, não era... Por exemplo, a gente tinha um projeto de VoIP que a gente tinha que baixar a ISO do Debian. Então, às vezes, eu chegava às 7h da manhã na universidade para baixar as ISOs do Debian, né, do projeto do Debian. Cara, eu baixava, tipo assim, a 10 MB por segundo. Era um negócio absurdo, justamente porque eu pedia direto da rede da USP, né? E aí a rede da USP com a rede da FRJ tinha ligação via rede da RNP, que como era 7 da manhã ninguém estava utilizando, então eu conseguia baixar aquilo de forma absurda, né? Então a mesma coisa acontecia com peer-to-peer, só que vinha de conexões diferentes. Então essa autoescalabilidade tem muitas vantagens. Tem muita gente que advoga o seguinte, que em redes peer-to-peer, que a internet toda deveria ser peer-to-peer. Né? A internet toda deveria ser distribuída, e que inclusive a internet ser peer-to-peer seria uma forma que a gente teria de garantir a privacidade da sua rede. Qual é o problema que vocês imaginam, além do gerenciamento complexo que está escrito, porque vocês sabem ler, né? Qual é o problema que vocês imaginam que teria uma internet 100% peer-to-peer? Coloca aqui no chat. Dados diferentes para usuários diferentes. Não, beleza, mas aí isso até é razoável. Imagina que você está baixando uma notícia. Então, Globo.com, você viu uma página no Globo.com e você está servindo agora um vídeo do Globo.com. Usuários diferentes vão ter interesses diferentes em diferentes partes do vídeo. Falta de interesse é uma coisa. Se ninguém tem aquele arquivo, ele fica o bitrate dele fica baixo, né? Exatamente. Pessoas não querem gastar banda para enviar dados para outras. Isso também é uma verdade. Né? Mas isso é porque hoje a gente cobra pela transmissão. Né? Então isso é uma coisa um pouco bizarra também. Por que nós cobramos pela transmissão? Isso, o nosso modelo de negócio das teles é um modelo meio bizarro. Então por que a gente faz isso? Eu não sei. Né? Mas segurança é um problema. Né? Como é que você confia no dado que está sendo enviado para você?
né? Como é que você confia que aquele dado é legítimo? Como é que você garante que aquele dado, na verdade, é o dado do vídeo que você queria ver no Globo.com, que ele não foi alterado? E se for um dado de banco, você gostaria? Ah, mas aí eu criptografo. Mas por onde trafega? Onde é que está essa chave? Né? Essas são questões muito sérias. Hoje eu acho que segurança é o maior problema para essas arquiteturas. Procurem na internet pelo termo redes orientadas a conteúdo. Não, foi justamente isso que eu ia falar, redes orientadas a conteúdo. Justamente. A ideia das redes orientadas a conteúdo é que não é uma rede baseada em endereço, como é a internet atual, mas baseada em realmente num interesse comum. Então, nessas redes orientadas a conteúdo, né, que você teria esse tipo de problema, né? Tem uma galera da COP trabalhando com isso, um grupo especial, o grupo do GTA, trabalhou bastante com redes orientadas a conteúdo, né? Tem uma galera, se não me engano, do professor Edmundo, do PES, que também trabalhou sobre isso, né, bastante. Então tem uns mini cursos muito bons do SBRC, Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, é muito barato para vocês que são alunos de graduação, né? Então eu aproveito para dizer o seguinte, vários dos simpósios brasileiros, ou seja, lugares onde a gente vai fazer pesquisa e mostrar pesquisa, durante esse ano, como eles estão em ano passado, como eles foram remotos, como eles foram não presenciais, né? As inscrições estão muito baratas, às vezes da ordem de R$10, às vezes são gratuitas, então vale muito a pena. As palestras estão sendo gravadas e colocadas no YouTube, então para quem vocês querem começar a pesquisa esse ano, eu acho que é sempre muito legal. Para aqueles que vão querer fazer um mestrado, as disciplinas estão abertas para fazer, né? Então tem algumas vantagens, né? Para vocês terem noção de como esse modelo na web ele faz muita diferença, né? Como as coisas estão ficando melhores, como as pessoas estão, a USP e a UFSCar já mandaram a letra assim, que dificilmente elas vão voltar para um modelo que é 100% presencial, que vão ter alguns cursos que vão preferir se manterem com as disciplinas até remotas, ou deixar os docentes escolherem. Tá? Então, isso é muito legal, isso é muito interessante, né? Isso é muito diferente do que a gente tinha expectativa de acontecer. Né? Então, o mundo está mudando. Então, é muito importante que vocês entendam. Então, assim, essa arquitetura peer-to-peer, né, ela é muito legal, mas ela, durante muito tempo, ela foi considerada um dos grandes vilões da internet, justamente porque era usado muito para pirataria, e é claro que vocês, como alunos da UFRJ, jamais utilizariam isso para pirataria, né? Nunca, em hipótese alguma. Usariam isso para pirataria, né? Vocês usariam simplesmente para valores legais, para coisas legais, coisas interessantes, né? Mas durante os anos 2000, né, existiam rumores assim, rumores porque eu não quero falar isso de outra forma, existiam rumores que, por exemplo, a NET fazia o que a gente chama de traffic shaping. Né? O que é o traffic shaping? É uma prática ilegal onde você desprioritarizaria, né? Você fazia modelagem do tráfego para despriorizar determinados tipos de tráfego, como por exemplo o tráfego do peer-to-peer, né? E isso era ilegal. Hoje em dia a gente faz traffic shaping para dar vantagem para tráfego de vídeo. Então, assim, tem algumas coisas, como o Marco Civil da internet, que diz que a gente não pode fazer traffic shaping, mas o traffic shaping que melhora o vídeo, ele deveria ser feito. Então, tem uma dificuldade aí associada. E a NET fazer traffic shaping para priorar o tráfego peer-to-peer, porque ele estava muito associado à pirataria, né? Quem poderia imaginar? E aí, né, esse tipo de coisa eram coisas que a gente tinha essa dificuldade. Estimava-se que 60% de todo o tráfego da web ele fosse peer-to-peer. Né? E aí, sabe quem foi o grande combatedor do tráfego da melhoria da saúde da rede nos últimos anos? Dá um chute. Por isso que é chute, Breno. Poxa vida. Sei lá, chutar o Zuki. Não, eu gosto do absurdo, gente. Do absurdo que tem as melhores ideias. Não, falei o Zuckerberg. Zuckerberg?
Também, mas não, foi o Netflix, né? Quando surgem os serviços de streaming, né, como Spotify, Netflix, as pessoas passam a consumir o streaming e deixam de consumir o peer-to-peer. E a gente vai ver que são serviços adiantados a fluxo. A gente vai ver mais sobre isso no final do capítulo. Mas agora imagina o seguinte, quando estou consumindo Netflix, normalmente eu não estou fazendo mais nenhuma operação na rede, né? E quando a galera consumia peer-to-peer, deixava o peer-to-peer rodando, né? Softwares como Emule, Amule, BitTorrent, eu nem sei mais o que tinha, tipo Kazaa, que ficavam rodando automaticamente para as pessoas baixarem conteúdos para verem nas suas casas. Com o advento do Netflix, né, e o aumento da banda, as pessoas simplesmente pegam e começam a assistir o filme que elas querem em casa, sem delay. Então, esse tipo de coisa fez com que, na verdade, baixasse muito o tráfego da rede. Então, de certa forma, nada combateu a pirataria como os planos do Netflix serem acessíveis, né? E, é claro, a gente agora, conforme você abre os serviços de streaming, vários serviços de streaming diferentes, o pessoal está saindo do Netflix, né? Não está nem tanto saindo do Netflix, mas aumentou bastante a pirataria. Por exemplo, se você quer ver American Gods, né? Ele usa BitTorrent, eu vou explicar como, Matheus. E não é exatamente BitTorrent que ele usa, tá? Mas é uma coisa parecida. Quando a gente trabalha com CDNs, a gente usa esse tipo de coisa. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Conforme a gente aumenta, se eu quero ver American Gods, eu tenho que estar na Amazon Prime. Se eu quero ver Mandalorian, eu tenho que estar na Disney Plus. Então, as pessoas tá tendo um retorno à pirataria justamente porque tem tanto serviço de streaming, cada um com a própria... Se eu quero ver Stranger Things, eu tenho que estar na Netflix. Então, cada um com o próprio plantel, né, de serviços de streaming, isso fica muito difícil, fica muito complicado. Em 2019, né, ou 2020, eu já nem mais sei, acho que foi 2020, no começo de 2020, quando teve, né, os episódios finais do Game of Thrones, né, tipo assim, Game of Thrones foi a série mais baixada, né, de 2020. Foi mais baixada justamente pelo final, né? E isso é muito bizarro, isso é muito complicado da gente entender. Então, o peer-to-peer, ele é uma mudança, e ele foi uma forma de contracultura dentro da internet, né? Foi uma forma de contracultura. Então, assim, surgem essas discussões, né? Muito associadas a como usar o peer-to-peer. Então, na verdade, assim, tirando a pirataria, tem alguns usos muito interessantes, como troca de arquivos legítimos, como é o caso. Muitas das ISOs do Linux já são trocadas via peer-to-peer, tá? Então, aqui, comunicação entre processos, eu vou ter dois tipos de processo cliente e processo servidor. O processo cliente é o processo que inicia a comunicação e o processo servidor o processo que espera ser contatado. Então, a gente vai ter sempre duas threads, uma que ouve e uma que envia, tá? Então, o processo executa sempre no sistema final, né? Então, existem processos que vão ser executados dentro de um mesmo sistema final, são comunicação entre processos, vem isso em sistemas operacionais, e processos em sistemas finais distintos, a gente vai ter através de mensagens. Essas mensagens, né, vão ser protocolares. São um protocolo, a gente tem que adotar um protocolo para esse tipo de troca de mensagens. E aí surgem os sockets, né? Os sockets, os processos enviam e recebem mensagens para um socket. Um socket é análogo a uma porta. E aí, isso foi uma das coisas mais bizarras da minha existência, que quando eu comecei a trabalhar com computador, eu achava que, porra, eu olhava, falei, desculpa, né? Eu olhava socket e falava, meu Deus, socket deve ser uma baita de uma estrutura bizarra, de que, meu Deus do céu, tem a porta deve ser um encapsulamento. E o que vocês acham que é uma porta, em termos de software? Eu acho que é um arquivo. Que mais? Tá errado, mas é um bom chute. Mas que mais? Um diretório. Muito complexo, Valentina, muito complexo. Uma espécie de buffer. Uma espécie de buffer. É um int 16 bits. É um número que você coloca na tua mensagem para dizer, isso aqui é um serviço. É um selo. É única e exclusivamente um selo. É extremamente frustrante, né?
a porta não existe. Na verdade, é só um int 16. E por ser um int 16, você tem 65.536 portas possíveis. E única e exclusivamente, o único motivo de você ter 65.000 portas é porque é um int de 16 bits. E isso é desde a primeira implementação disso que está na RFC. É extremamente frustrante, né? Você acha que é uma parada super complexa e não é. É só um int 16. Né? Então, na verdade, o processo de transmitir e enviar mensagem através da porta, então, na verdade, não é que é através da porta, é que se você tem serviços que são iguais, eles vão ter associado o mesmo número inteiro a eles. Então, por exemplo, a gente vai associar, por exemplo, na porta 80 ao HTTP padrão e 80 até o HTTPS. Então, na verdade, quer dizer, quando tiver uma mensagem HTTP, eu vou ter uma porta, vou ter um identificador de porta 80, eu vou ler 80, eu sei que eu tenho que usar o parser para mensagens HTTP. Ou seja, é uma coisa que um aluno de primeiro período poderia fazer. Frustrante, né? Mas brilhante, funciona super bem, é super fácil de implementar. E aí entra o conceito que vocês têm que ter. Galera, tem que ser fácil. Porque a gente está falando que isso foi feito no final dos anos 80. Né? Começo dos anos 90, final dos anos 70. Assim, a galera tá pensando isso durante os anos 80, onde ter 1 mega de RAM era coisa pra caramba. Sabe o Raspberry Pi Pico que saiu agora, que custa 5 doleta? Esse cara era os computadores daquela galera. Inclusive tem um negócio muito interessante, que é um cara que usa 2 Raspberry Pis para fazer um computador da década de 80. Tem até um terminalzinho e programa em Basic. Né? Então, isso é muito interessante. Então, o processo transmissor vai assumir que existe a infraestrutura de transporte do outro lado e faz com que a mensagem seja o socket do processo receptor. Ou seja, o que a camada de aplicação faz? Ela gera mensagem no formato do protocolo, marca ali com aquela porta 80 e manda para a camada de transporte. Diz: camada de transporte, agora é contigo. Você que vai se virar. Tá? Então, e é muito interessante ver isso, entender que isso acontece, isso é só um marcador numérico, porque, na verdade, toda a mensagem, isso é programado em C. Vocês sabem C, não sabem, gente? Ou, pelo menos, minimamente. Professor, os sockets, eles estão numa camada abaixo do TCP, do DP, né? Embaixo da camada de transporte. Não, estão na camada acima. Os sockets vão vir vão usar a camada de transporte como suporte. Vocês sabem o que é uma struct, né? Beleza, então a mensagem é uma struct, né? Onde eu vou ter o int 16 bits e o char pointer, que é a mensagem. Basicamente, tem mais algumas coisas, mas basicamente é isso. Um livro muito interessante é o livro Tannenbaum, de rede de computadores, que ele traz, vale a pena vocês darem uma olhada, que ele traz uns trechos de código em C para vocês verem como isso é implementado. Porque se vocês implementarem um sistema operacional vendo o livro de sistemas operacionais do Tannenbaum, que é um livro bastante antigo, e não vai ter mais atualização porque o Tannenbaum se aposentou, mas ele é muito bom para ensinar vocês a como construir um sistema operacional. O livro de sistemas operacionais do Tannenbaum, ele deixa eu botar aqui para vocês a página do Minix. Minix Operating Systems. Vou botar aqui para vocês. Esse aqui, o Minix, foi um sistema operacional que o Linus Torvalds, que foi desenvolvido pelo Andrew Tannenbaum, né? Se eu não me engano, na Universidade de Amsterdã, mas eu posso estar enganado, tá? E que era um sistema operacional que ele usou para ensinar sistemas operacionais. O Linus Torvalds pegou o Minix, né, e adaptou com algumas melhorias que ele achava que tinha que ter sobre o código do Minix, e isso deu origem ao Linux, né? Então, né, hoje muito da internet hoje ela é baseada no código que o Andrew Tannenbaum fez no curso dele de graduação. E é muito legal ver isso também,
porque tinha umas flame wars muito engraçadas entre o Linus Torvalds e o Andrew Tannenbaum, enquanto o Andrew Tannenbaum xingava o Linux dizendo que porcaria de sistema operacional que você fez. Várias das coisas que estão no livro você não implementou porque você ficou com preguiça, e é muito interessante ver que o Linus diz, não, você que implementa muito mal e faz com que as coisas sejam muito complicadas. Se vocês já cursaram um curso de sistemas operacionais, vocês vão ver que o sistema operacional do Linux é um sistema de kernel monolítico, né? Ou seja, um kernel grande que realiza muitas funções, e o Minix ele é um sistema de kernel mínimo, né? Onde você tem um núcleo muito pequenininho e as coisas que o sistema operacional faz são ups desse kernel, né? Para vocês verem no sistema operacional moderno que tem esse negócio, tem o projeto do GNU Hurd, que é um projeto de sistema operacional, né, feito pela Free Software Foundation, que trabalha com esse sistema diferenciado. Ou a questão do kernel mínimo é que, por exemplo, se você tem um problema dentro da área de rede, você pode simplesmente, você não precisaria reiniciar a máquina como um todo, reiniciar o sistema operacional, você poderia reiniciar somente o módulo. Mas esse é um sistema, né? E por que eu estou falando isso? Isso não tem nada a ver com a aula? Não, isso tem a ver com processos, né? Porque esse é um exemplo, estou tentando trocar aqui, né? Onde eu tenho comunicação entre processos dentro de uma máquina, dentro de uma mesma máquina, tá? Então, o socket acaba sendo uma alegoria desse processo de comunicação que é bastante interessante da gente ter, né, colocado, tá? Até o momento, dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, que vocês tenham curiosidade? Professor, eu fiquei um pouco de dúvida no socket, porque em C tem, pelo que eu me lembro, tem o TCP, o socket TCP, o UDP, e tem uma parada chamada raw socket. Tá, eu já vou explicar sobre isso, né? A gente vai ver que os sockets eles funcionam embaixo da camada de transporte, em cima da camada de transporte, né? Então, na verdade, a camada de transporte tem dois protocolos diferentes: o TCP, que dá algumas garantias, e o UDP, que dá algumas outras garantias. Então, por isso você tem o socket TCP e o UDP. No C, quando eu chamo de raw socket, é que você está passando para o desenvolvedor a responsabilidade. Olha, se você não está usando nem TCP nem UDP, te vira aí. E isso, para que isso é interessante? Porque existem outros protocolos da camada de transporte menos famosos, como o SCTP, que é o Stream Control Transmission Protocol. Deixa eu botar aqui, Stream Control Transmission Protocol, que é um protocolo da camada de transporte que ele é focado para vídeo, para áudio. Ele nunca ficou muito famoso de ser utilizado, mas ele existe. Então, para isso que existem esses três tipos de socket. Eles vão estar associados a diferentes protocolos. Tradicionalmente, a gente vai usar os sockets TCP e UDP, e a gente vai ver a diferença nos próximos slides. Então, na verdade, assim, para que um processo receba mensagem, ele deve possuir um identificador. Cada hospedeiro possui um endereço IP único de 32 bits. Isso não é uma verdade absoluta. Hoje em dia, a gente já está utilizando endereços IPv6 que tem 128 bits, né? Então, o endereço IP do hospedeiro no qual o processo está sendo executado é suficiente? Não, porque eu posso ter várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu não posso ter tantos endereços IPs quanto números de portas. Então, na verdade, o que eu faço? Eu faço um bacalho, né, que eu pego o mesmo endereço IP e coloco um endereço de portas diferente, né? Então, por exemplo, se eu quero mandar uma mensagem HTTP para um servidor web, eu vou estar mandando para o endereço IP que está aqui, né, com o número de porta 80, a gente vai falar mais sobre isso. Então, na verdade, isso aí tem coisa. Então, os protocolos da camada de aplicação vão definir o tipo de mensagem trocada, ou seja, as mensagens que são resposta, como essas mensagens são, né? Por exemplo, eu poderia criar um protocolo que funciona da seguinte forma: olha, mensagem. Eita, não sabe mais escrever não, Cláudio? Pelo amor de Deus. Mensagem. Oi. E aí eu teria, tipo, resposta. Tudo bem. E se eu defino que esse é o meu protocolo, né? Ele funciona. Assim, eu defino que esse é o meu protocolo, ele funciona. Mas eu tenho que definir o seguinte, que é mensagem só o que está no conteúdo, entendeu? Porque se eu não defino que só a mensagem é o que está entre essas barras aí, entre essa mensagem de fim e de início, na verdade pode ser que, na verdade, tudo seja uma string, entendeu? E até não ter regras é uma regra. Entendeu? Então, a semântica das mensagens, as regras de quando os processos são enviados ou não, né, vão estar. E esses protocolos vão estar definidos em RFCs, né? Então, IETF, RFC, né? Eu falei para vocês, né,
que existem, né, RFCs. Então, por exemplo, essa RFC aqui que eu vou passar para vocês é RFC do IPv6, né? Então, para vocês verem como é que essas coisas são definidas, vale a pena vocês darem uma olhada, nem que seja superficialmente, é tudo texto plano, né? Vocês veem aqui como é que é o cabeçalho, como é que a gente tem que protagonizar, né? Então, a IETF, né, Internet Engineering Task Force, que ela tem várias bolsas, tá, gente? Tem várias bolsas que estão associadas a... E eu vou trazer um rapaz que foi meu aluno de mestrado, agora é mestre, né? Que trabalha no IFRN, né? Que é o Sávio. O Sávio trabalha com essa questão do IETF, do NIC-BR, do CGI-BR, que são órgãos que definem e tratam do que a gente chama de governança da internet no Brasil. Eu vou chamar ele para apresentar esses processos e, através deles, que a gente está definindo. Então, o trabalho do Sávio, o trabalho de mestrado, que eu posso até pedir para ele apresentar para vocês, ele, na verdade, a gente está escrevendo uma RFC sobre segurança da informação para protocolos IoT, tá? Então, para quem não sabe, eu sou professor de segurança também, então a gente tem trabalhado muito nessa questão de segurança para dispositivos IoT domésticos, né? Existem protocolos que vão ser abertos, e esses protocolos abertos, aquilo que eu falei, que fundamentou a internet, então, por exemplo, o HTTP e o SMTP, tem protocolos proprietários como o Skype, né? O Skype usa um protocolo proprietário, ou seja, não é aberto. E muita gente hoje ainda acredita que protocolos proprietários são melhores porque eles garantem a segurança, ou seja, se você não sabe como é o meu protocolo, você não tem como me atacar. Isso é uma balela, né? Porque o atacante, na verdade, vai tentar inferir sobre o seu protocolo para atacar. Um protocolo aberto, né? As pessoas vão fazer melhorias incrementais até para saber se tem uma vulnerabilidade ou não. Então, por exemplo, um atacante num protocolo proprietário que descobre uma vulnerabilidade, ele pode explorar essa vulnerabilidade sem que você fique sabendo. É o caso, por exemplo, que aconteceu com o Zoom. O Zoom teve uma série de vulnerabilidades exploradas recentemente e, né, isso é importante, isso é relevante para a gente ver como é que a gente vai fazer. Né? Então, de que serviços uma aplicação vai necessitar? Ou seja, quando eu estou trabalhando numa aplicação, do que eu preciso, né, saber? Né? Eu preciso garantir a integridade dos dados. Por exemplo, eu vou mandar um e-mail, eu tenho que garantir que esse e-mail ele vai chegar inalterado, ele não vai ser perdido. Então, algumas aplicações vão requerir nesse requisito de integridade, ou seja, o que a gente chama de sensibilidade à perda. Algumas aplicações vão ter requisitos muito fortes de temporização. Então, por exemplo, eu não posso estar fazendo uma videocirurgia e, na verdade, atrasar. Imagina o seguinte, o robô está lá dizendo, vou dar um exemplo muito bruto, tá, gente? Um exemplo, né, que é exagerado. Vocês podem até dizer, nossa, que exemplo exagerado, Cláudio, não tem necessidade, que coisa violenta. Mas, por exemplo, eu estou fazendo uma aplicação de videocirurgia e aí eu digo para o robô, corta. O robô começa a cortar, e aí eu, tipo assim, mando assim, agora sutura, e essa mensagem atrasa para chegar. Então, esse tipo de coisa, tem algumas aplicações, ou então, por exemplo, assim, quando vocês já jogaram jogos online, já deu lag para vocês? Já tiveram lag? É bom? Frequentemente. É bom? Você se sente feliz? É legal? Que bacana? Nossa, deu lag. Poxa vida, né? Meu Deus, nem me atrapalhou. Então, tipo assim, tipo assim, inclusive tem a galera que joga mal e coloca a culpa no lag, né? Mas Final Fantasy XIV é só lag, é justo? Realmente. Então, assim, galera, é muito complicado, né? Então, existem aplicações que têm uma necessidade muito grande de infraestrutura para que a temporização não afete. Voz, vídeo, imagina que vocês vissem a minha voz com atraso. Agora, se você viu o slide com atraso, isso não é um problema muito grande, né? Vazão, throughput, ou seja, eu preciso de banda, né, para trabalhar, né? Algumas aplicações de multimídia vão querer uma quantidade mínima para ser viável. É o caso, por exemplo, do YouTube, é o caso do Netflix, você precisa de uma banda mínima para poder trafegar. E outras aplicações conseguem usar a quantidade de banda disponível. Ou seja, o Netflix faz isso adaptando o bitrate, né? Eu, quando era molecote, né, não sei se vocês já viram alguma coisa em RMVB. Já tiveram esse desprazer? Conhecem esse formato de vídeo, RMVB? Real Media Video? Então, assim, vocês sabem que quem vem em RMVB, né, tipo assim, tem uma dificuldade, tipo assim, ver um vídeo muito ruim, comparado a quem vê, por exemplo, em MP4. Mas é um vídeo muito compactado. Então, na verdade, às vezes o que você faz. E tem aplicações que têm uma necessidade de segurança muito grande. Então, por exemplo, se alguém for lá e atrapalha, por exemplo, teu vídeo no YouTube, isso é um problema, mas não é um problema muito grande. Agora, se alguém pega os dados da tua conta do Banco do Brasil, é um problema um pouco
um pouco complicado, né? Um problema um pouco mais sério. Então, essas necessidades é que vão definir que tipo de socket que você vai usar e quais tipos de requisitos uma aplicação vai ter, né? E aí entra o conceito de pilha de protocolos. O que uma camada não prover, a camada de cima é que vai ter essa responsabilidade. Ou seja, se eu digo que eu vou ter alguns requisitos que o meu camada de transporte não dá, eu tenho que gerar na minha camada de aplicação, caso eu queira, né? Então, tem um jogo aí um pouco interessante de trabalhar e tem umas discussões teóricas um pouco interessantes sobre o que é pilha de protocolos, e aqui são alguns exemplos. São transferência de arquivos, é sensível a perdas, mas a vazão tanto faz. E o atraso tanto faz. Se você manda um e-mail, se o e-mail chega em 1 segundo ou 10 segundos, e lembrando, gente, 10 segundos em redes de computadores é tempo infinito, não faz diferença, né? Se você tem um documento na web, não é sensível a perdas, a vazão é elástica e a sensibilidade de atraso existe. Ou seja, a gente está editando o Google Docs compartilhado, né? A gente não precisa ser 100% igual, tá? Agora, áudio e vídeo é tolerante à perda. Eu posso até perder alguma coisa, porque o meu ouvido não ouve, mas o atraso é muito pouco tolerante. A vazão tem uma vazão mínima, né? Áudio e vídeo gravado também tem alguma tolerância. Agora, videomedicina, uma aplicação industrial, imagina que você está controlando uma fábrica em tempo real com um robô e você está trabalhando de casa. Já viram um episódio do Homer Simpson que ele fica gordão, né, e ele trabalha de casa para controlar a usina nuclear? Sim, sim. Então, é um episódio muito interessante que mostra justamente o seguinte, olha só, que ele não pode errar, porque qualquer coisa que aconteça, você pode causar um prejuízo muito grande. Então, as aplicações industriais, de forma geral, para vocês que estão pensando em redes industriais, que usam protocolos próprios, né, e aí fica como dever de casa para vocês buscarem quais são os protocolos de redes industriais, né, e eu ministrei uma disciplina há uns anos, sei lá quando, eu ia dizer que uns anos atrás, uns meses atrás, mas eu não lembro mais, né, que na verdade essa disciplina era uma disciplina de redes industriais onde a gente verificava esse tipo de coisa. Está muito associado ao que a gente chama de qualidade de serviço, mas essas aplicações para redes industriais, elas têm requisitos de latência e de perda muito estritos, né? Então, vocês vão ver que a internet das coisas, né, que a gente comentou na aula passada, ela vai usar um protocolo tradicional, que é o 6LoWPAN, né? É uma pilha de protocolo chamada 6LoWPAN. Enquanto para redes industriais a gente vai usar uma pilha chamada 6TiSCH, que vem justamente numa mudança de protocolo dentro da pilha de protocolos para a internet das coisas. Então, monitorar uma fábrica, monitorar uma indústria, monitorar uma linha de produção, quando você tem vai ter uma necessidade de confiabilidade e de throughput muito intenso, que a gente tem que gerenciar sempre, tá bom? Estou tentando aqui passar pelo vídeo, né? Tô mongol. Então, por exemplo, aí vem os serviços de protocolos de transporte de dados da internet. A gente veria isso no próximo capítulo, mas já adiantando. Então, quando eu escolho um serviço TCP ou escolho um socket TCP, eu vou querer um transporte confiável, eu vou querer um controle de fluxo, ou seja, eu não quero mandar mais dados do que o meu receptor consegue receber, eu quero controlar o congestionamento, né? Eu não quero ficar simplesmente mandando dados de forma a estrangular a rede. Eu não tenho mas aí eu não vou ter nenhuma garantia de banda ou de tempo, né? Porque eu não sei quando é que eu vou mandar, e é orientado à conexão. E guardem essa palavra aqui, esse slide 15 é caveira, galera. Slide 15, caveira. O que isso quer dizer, né? O que quer dizer ser orientado à conexão? A apresentação é requerida entre cliente e servidor, ou seja, vai ser o que a gente vai ver no próximo capítulo, como three-way handshake. Eita! Esse three-way handshake, na verdade, ele é um estabelecimento de conexão entre o ente A diz, cara, eu quero me comunicar com você. O ente B diz, beleza, pode se comunicar. E o ente C diz o seguinte, beleza, então eu vou começar a comunicação. Então, essa orientação à conexão é muito importante, o TCP tem isso. O UDP, ele não provê dados confiáveis, ele é o que a gente chama de melhor esforço, né? Não provê nenhuma dessas outras estabelecimentos de conexão, confiabilidade, controle de fluxo, controle de congestionamentos, e aí fica a pergunta, por que diabos eu usaria o UDP? Por que diabos eu usaria o UDP? Responde aí para você que está em casa, você que está assistindo a nossa transmissão.
Deve ser mais rápido, sei lá. É uma questão de velocidade. É uma questão propriamente de velocidade, sim. Para coisas que você não necessita de uma segurança tão grande, né? Tipo, sei lá. Na verdade, é uma questão de desempenho, mais do que de segurança. É uma questão justamente de desempenho. Não, então, quando você quer mais desempenho do que segurança, quando você não precisa Não, de quando toda a você quer mais segurança. desempenho do que qualquer outra coisa. Ah. Tipo assim, é um protocolo, inclusive, dentro das pilhas de IoT, onde você tem um hardware muito limitado, o que você usa é justamente o UDP. Tá? Então, a gente tem uma necessidade disso. E o que a gente vê, inclusive, quando tinha as primeiras pilhas de VoIP, de Voice sobre IP, a gente usava, né, o UDP para transportar a voz, né, e usava um outro protocolo em cima, que era o RTP. Né? Mas eu vou falar sobre isso numa outra ocasião. Então, na verdade, certas coisas que a gente precisava, né, por exemplo, em VoIP, não em voz, né, que a gente precisava da ordem dos pacotes chegando, que a gente não tinha isso no UDP, a gente criou esse protocolo RTP para dar a questão da ordem, né, que não vinha, que o TCP já dava de graça, mas o TCP era muito gordo. Então a gente chegou a uma série de discussões, inclusive o professor Aguiar, que foi meu orientador, eu tinha uma discussão muito grande com ele, porque o Aguiar dizia o seguinte, olha, o RTP é um protocolo da camada de transporte. Eu falo, cara, Aguiar, o RTP não pode ser um protocolo da camada de transporte, o RTP tem que ser um protocolo da camada de aplicação, porque ele funciona em cima do UDP. Ele não tem RTP, mas ele dizia, mas a função da RTP é transmissão de mídia, ele está se prestando um serviço ao UDP. Eu dizia, justamente, por prestar um serviço ao UDP, é que ele deveria ser considerado um protocolo da camada de aplicação. Na verdade, o UDP provê para ele o serviço de transmissão. Ele só provê para a camada de aplicação o serviço de ordenamento. Então, a gente tinha uma discussão teórica. Cláudio, mas isso não leva a lugar nenhum, porque isso não muda em nada o funcionamento do protocolo. Não muda, mas mostra o quanto o conceito de pilha de protocolos ele é não trivial no entendimento. E a gente precisa ter essa discussão de forma mais ampla. Eu acho que é muito importante ter essa discussão. Tá? Então, na verdade, aqui a gente vai ver, né, aplicações de correio eletrônico vão funcionar via TCP, Telnet ou SSH vai ser via TCP, a web é via TCP, transferência de arquivos é via TCP, agora streaming de mídia e internet, né, ou então, por exemplo, a própria questão do jogo, né, ele vai acabar funcionando via UDP a maior parte das vezes, justamente pela questão do desempenho, pela necessidade de velocidade. Tá? Então, né? Então, como é que a gente torna o UDP seguro? O TCP e o UDP seguro, né? O TCP ele não é seguro por natureza, né? Eles são sem criptografia, são senhas em texto em aberto enviadas aos sockets, que vão atravessar a internet em textos em aberto. Gente, lembrando, a gente viu isso no capítulo passado, a internet ela não foi pensada para ser segura. Ela foi pensada no melhor dos mundos, onde os ursinhos carinhosos vão dar as mãos para vocês e a gente vai cantar num círculo cantando com um baiá, né? Mas aí a realidade deu um tapa na cara de geral e surge o SSL, né? O SSL é Security Socket Layer, SSL é Security Socket Layer, que vai prover a conexão criptografada por TCP para garantir a integridade dos dados. Ou seja, sem um certificado SSL, a tua página não é uma página, ela é uma brincadeira de criança. Ninguém deveria mais fazer, né, uma página sem SSL em pleno 2020. Mas se você checar na internet, você vai ver várias páginas até hoje que funcionam sem SSL, ou com um certificado que é mais público, né, do que a central do Brasil, entendeu? Então, tipo assim, é bem complicado essa relação, né? SSL está na camada de aplicação. E aí reforçaria o meu argumento sobre RTP, mas eu não vou ficar falando sobre isso não, tá? HTTPS é HTTP com SSL, é isso mesmo. Vem de Secure HTTP. Tá? Então, a API do socket SSL, né, tem que ser vista. A gente vai falar um pouco mais sobre SSL, né, mais para o final do capítulo. Eu não vou deixar vocês sem saber um pouco sobre isso, não, porque eu acho extremamente importante. Na verdade, eu achava que redes tinha que ser uma matéria que vocês deveriam ter redes 1 e redes 2, né? Onde redes 1 a gente falaria desse feijão com arroz, e redes 2 a gente poderia trabalhar um pouco mais que coisas interessantes como segurança, VoIP, coisas que não são tão óbvias. Eu acho que na SI vocês têm 2 redes, né? E na SA, infelizmente, vocês só têm redes e depois vocês vão ter redes industriais, onde a gente vai ter que tratar um pouco mais sobre a questão da segurança nas redes industriais. Mas tá ruim, mas tá bom. A vida é isso aí. Tá?
E aí entra a web, né? E aí é que a gente já precisa entender, né, que a web e as redes de computadores são elementos completamente diferentes, né? Tipo, é melhor gravar que HTTPS com HTTP com segurança, ou pode ser com TLS ou SSL? Não, olha só, melhor gravar que HTTPS e HTTP com segurança, porque, na verdade, você pode variar o tipo de segurança que você vai utilizar em função da RFC. Pode ser que em algum momento a gente descubra que o TLS ou que o SSL não sejam suficientes, e, na verdade, nem mais são, mas a gente continua utilizando porque é melhor do que ter 100. Então, pensa que a HTTPS é um novo padrão, que é marcado na porta 80 e 80, que a gente está preocupado com segurança. Pode ser que, conforme a gente migre para a computação quântica, nada disso que a gente esteja falando aqui faça sentido em termos de segurança, mas que ter um protocolo que pensa segurança é importante. Ok, Breno? Não sei se eu respondi. Me dá um feedback aí. Beleza. Então, né, uma primeira revisão. Páginas web, elas consistem de objetos. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, esse Google Meet, ele é uma mentira, tá? Então, se a gente for ver aqui, meet.google.com, existe dentro do domínio google.com uma máquina chamada Meet, ou alguma coisa parecida com isso, onde ela tem um recurso, que é o nome dessa sessão aqui, onde eu estou autenticado, transmitindo mensagem para vocês, tá? Isso é o que a gente chama de URL. Uniform Resource URL, eu esqueci agora. Calma aí. Layer, URL. O que o URI, Uniform Resource Identifier. Uniform Resource Locator. Tá, perfeito. Né? Uniform Resource Locator. E esse Uniform Resource Locator, né, diz o seguinte, olha, esse recurso aqui que eu estou verificando, ele está nesse hospedeiro aqui. Então, como na verdade, quando eu baixo uma página web, que eu estou baixando é um conjunto de arquivos HTML, um conjunto de arquivos JavaScript, um conjunto de imagens, um conjunto de CSS, né? Um conjunto de arquivos de mídia, né? O que eu estou falando é que tudo na web é troca de arquivos. Né? Então, as páginas web vão gerar esse... Então, é muito importante que vocês, por exemplo, alguns de vocês estão fazendo programação avançada comigo. Eu vou terminar hoje com vocês o resto da aplicação que eu estava fazendo, né? Para ir na quinta-feira falar sobre Node.js, e isso está extremamente ligado a essa questão aqui da web do HTTP. Né? E terminando essa semana, a gente acaba os feijão com arroz de todos vocês. Tanto dessa turma como da próxima turma. E a gente pode começar a acelerar, né? Porque senão vocês vão morrer de tédio. Então, na verdade, esse conjunto de arquivos, né? Então, na verdade, tem muito pouca diferença entre o que eu estou fazendo agora com vocês e, na verdade, transferir arquivos via FTP. Inclusive, o pessoal que prega que a web deveria ser totalmente peer-to-peer, aí ele diz, não existe nada sobre isso. Uma videoconferência peer-to-peer, né? Ela nada mais faz do que trocar dados entre vocês. E assim, quem aqui já ouviu falar do Popcorn Time? Popcorn Time é uma aplicação de vídeo peer-to-peer para vídeo pirata, que eu jamais recomendo que vocês utilizem o Popcorn Time, porque vocês não sabem o que vocês estão baixando para o computador de vocês. Jamais utilizem, nunca, né? Em hipótese alguma. Né? Então, Então, assim, o Popcorn Time, na verdade, é uma aplicação de vídeo em peer-to-peer, em tempo real, onde, na verdade, a galera troca, consegue verificar. Uma vez, assim... isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, o que estão fazendo é baixando arquivos de vídeo e tocando em tempo real. Mesmo essa aplicação aqui do Google Meet, ela, na verdade, ela é mentira. Ela ilude vocês que isso aqui é tempo real. O meu computador grava a minha voz, grava a minha tela, manda para vocês e dá play num atraso que é pequeno bastante para que vocês achem que isso é em tempo real. Então, na verdade, tudo isso é uma mentira, tudo isso é uma ilusão. Então, o ser humano ele é muito beneficiado porque os nossos sentidos são muito ruins. Mesmo a nossa tela, por exemplo, quando era raio catódico, né, aquele monitor tubão, pode ser que vocês sejam pequenos e não lembrem disso, né? Vocês sejam novos, não lembro quando vocês eram pequenos, mas quando eu era molecote, os monitores eram tubão. Então, assim, esses monitores hoje em dia que são digitais, isso não acontece, mas nos monitores tubão, né, tipo assim, você tinha... Na verdade, você só mostrava metade da tela ao mesmo tempo. Só que isso era tão rápido que os nossos olhos,
né, acabavam achando que isso era uma imagem só. Né? Então, existe muito essa questão da ilusão de ótica. Mesmo o monitor como ele é hoje, ele é uma mentira. Esse monitor como ele é hoje, né, ele é totalmente, né, parecido com uma série de pequenas lâmpadas, né? E essa série de pequenas lâmpadas, essa série de pequenas lâmpadas dá a ilusão de que a gente está formando uma imagem, mas na verdade isso aqui é tudo ilusão de ótica, a gente não está formando nada no mundo real, tá? Então, né? E o primeiro protocolo que lida com web é o HTTP, que vem de Hypertext Transfer Protocol. E ele foi um protocolo feito pelo Tim Berners-Lee. O Tim Berners-Lee, ele foi o vencedor do Prêmio Turing de 2018 pela invenção, né, que durante o CERN, né, que fez uma comunicação entre um cliente HTTP pela internet. Então, ele é o vencedor, calma aí, de 2016, nossa, 2016, verdade, em 2018 foi o pessoal da Ivado lá, foi o... Como é que é o nome dele? Joshua Bengio e a galera de Deep Learning. Tá? Esse ano, para quem eu já falei isso, mas esse ano quem ganhou foi o Warhol e o Ullman, que falam que são os projetos deles de compiladores, tá? Incluindo, né, o primeiro website foi gerado, e o professor Geraldo Chechel, que é professor do PESC, acho que foi contemporâneo do Tim Berners-Lee lá no CERN. Então, na verdade, né, o Tim, ele acabou sendo um dos grandes ícones da internet, e ele é o cara que, né, deu apoio a toda essa revolução. Então, qual é a proposta do HTTP? Que eu vou trocar, né, esse tipo de arquivo diferenciado, né, que são os arquivos HTML, né, é um protocolo da camada de aplicação da web que usa um modelo cliente-servidor, né? Então, o cliente vai ser o browser que pede e recebe usando o protocolo HTTP e visualiza objetos da web, e o servidor web envia usando o protocolo HTTP objetos em resposta a pedidos. Né? Então, o PC executa utilizando, né, um navegador qualquer, né? Ou o iPhone vai executar usando um navegador qualquer e vai responder isso de outra forma. Tá? É um serviço transparente usando TCP. Então, o cliente inicia uma conexão TCP, cria um socket de servidor na porta 80. O servidor vai aceitar a conexão TCP do cliente e mensagens HTTP vão ser trocadas entre o cliente e o servidor. O HTTP é o que a gente chama de protocolo sem estado, né, do inglês stateless. Eita, Cláudio. Né? Ou seja, né, ele não mantém informação sobre os pedidos anteriores do cliente. Ou seja, se eu faço uma requisição para Globo.com, ela não necessariamente, não é o HTTP que vai fazer o log das requisições sendo feitas. Cláudio, então como é que as pessoas guardam logs? Existem serviços de logs, existem vários serviços de segurança que são especializados em guardar logs das informações. O HTTP em si é um protocolo sem estado. Por quê? Porque protocolos que não têm estado vão ser muito complexos. E, na verdade, isso tem uma razão histórica. Antigamente, disco era muito caro. Então, você guardar informações na memória, ou seja, significa guardar num buffer, guardar num disco, era muito caro de fazer isso, né? Então, hoje em dia não, hoje em dia já é mais barato, a gente tem outras rotinas, tem uma série de coisas, mas na verdade, né, é muito complexo manter, porque caso você tenha uma falha, principalmente no sistema distribuído, é muito difícil de você garantir que você vai voltar no mesmo estado. Então, essa sincronização, ela é muito complexa, né? Essa sincronização, ela dá muito trabalho, tá bom? Existem dois tipos de HTTP, o não persistente e o persistente, tá? No HTTP não persistente, eu vou ter que abrir uma conexão, enviar um único objeto, fechar a conexão e depois recomeçar, ou seja, baixar múltiplos objetos requer o uso de múltiplas conexões, e o HTTP persistente, onde múltiplos objetos vão ser passados uma única conexão. É óbvio ver, né, que isso aqui, que o HTTP não persistente era o original, né, e conforme as páginas vão ficando mais complexas, não dá para fazer um HTTP não persistente, né? A gente vai ver. Dentro do persistência tem com pipeline e sem pipeline, Breno.
A gente vai chegar já lá. Mas, né, o HTTP não persistente, ele pensava na web, onde, na verdade, a página web era um único arquivo HTML. Eu não estou falando nem de CSS, galera. Eu aprendi a programar, né? Eu aprendi a editar HTML, né? Numa época que, assim, tudo ia num único grande arquivo HTML, galera. Então, eu tô falando final dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu fiz técnico no Cefet de 2001 a 2003, e mesmo lá no Cefet, a gente já não falou, a gente já começava a falar sobre CSS, começava a falar sobre um monte de coisas que a galera, que, tipo assim, do começo dos anos, do final dos anos 90, achava um absurdo, porque o HTTP na versão 1.0, que era HTTP não persistente, ele mandava um objeto fazer. Então, você tinha que fazer esse handshake, porque lembra, o TCP ele exige orientação à conexão, então eu tinha que fazer um handshake, trocava 3 mensagens, né? Isso que a gente chama de atraso de ida e volta, esse tempo de eu ir mandar uma mensagem e receber uma resposta. Então fazia a conexão, mandava um objeto, fechava a conexão, e aí se eu quisesse mandar um novo objeto, por exemplo, se a minha página tivesse uma imagem, eu tinha que abrir uma nova conexão, fazer um novo handshake para mandar só essa imagem, fechar a conexão. Gente, isso era muito lento. Isso era muito lento. Né? Ou seja, você tinha um problema que a tua máquina não era muito rápida, você tinha um problema que a tua infraestrutura não era muito rápida, você tinha um problema que o teu protocolo não era otimizado. Então vocês notem o seguinte, né, que as nossas dificuldades de implementação, elas não só vão vir, né, do nosso hardware, mas a nossa dificuldade de entender o problema. Ah, Cláudio, mas é porque os programadores eram ruins. Não, os programadores eram excelentes. Né? E tudo isso aqui foi feito em C hardcode. Então a galera era muito boa. Era não, continua sendo muito boa. Inclusive, se para um excelente programador C e C++, sempre tem espaço. Sempre tem espaço. Todo mundo usa HTTP persistente. O protocolo hoje ele é persistente, Breno. Seu browser usa também, ele gerencia. Se você vier aqui em More Tools, Developer Tools, e for ver aqui, tipo, elementos daqui da página, Sources, Network. Vocês vão ver que conforme eu vou mandando os objetos, né, eles vão sendo trocados. São tipo, então, conforme eu vou trocando os meus elementos, né, eles deveriam estar aparecendo aqui. Tem que dar um F5, eu não vou dar F5 não, gente, porque isso aqui vai dar muita dor de cabeça. Não, não tá indo não, Breno. Não tá indo for real, tá? Então, mas beleza, isso aqui tem que dar um F5, mas a ideia é que se vocês quiserem pegar uma página qualquer, por exemplo, assim, vou aqui em globo.com, vocês vão ver que tem uma troca aqui de mensagens, uma troca de arquivos surgindo, e esses são os arquivos. Então, se eu venho aqui e digo, olha só a quantidade de arquivos que é trocada em tempo real. Né? Então, essas são as coisas que eu queria mostrar para vocês, isso aqui que está sendo trocado em tempo real. Aí, se eu venho aqui no G-Show, aqui, olha só como trocou de novo os arquivos. São esse tipo de coisa que eu acho que é interessante vocês terem uma noção de como é que o protocolo é, do que está sendo trocado. Então, vocês podem analisar. Então, se eu clicar aqui nesse Add aqui, né, ele vai me abrir essa outra página aqui para ter um computador da Positivo, o que por si só já é uma coisa ruim. Então, né, se eu volto aqui na Go.com, olha só como é que volta, tem arquivos de JS, olha só essa relação de tráfego. Essas são as coisas que eu acho que é importante vocês verem. Tá? Então, como é que funciona? Né? Não persistente, para vocês terem noção. O HTTP vai iniciar uma conexão TCP a um servidor HTTP qualquer. O servidor vai esperar a conexão TCP, ou seja, ele tem um socket que está ouvindo, tem um processo, ele tem uma thread ouvindo, né? Esse momento o HTTP envia uma mensagem de pedido de HTTP, né, através do socket, o servidor recebe a mensagem, né, e formula uma mensagem de resposta, né, ou seja, eu mandei a mensagem, né, de conexão, envio uma mensagem de pedido, vou fundar uma mensagem de resposta, encerro a conexão,
o HTTP recebe mensagem de resposta contendo o arquivo HTML, visualiza, analisa o arquivo, encontra os objetos referenciados e repete esses passos de 1 a 5 de abrir a conexão, negociar, patati patatá, para cada 1 a 5. Então, voltando. Inicializa a conexão. Isso aqui pode ser aquele true handshake, né? O B recebeu essa requisição aqui, vai dar uma resposta de aceite. Aqui eu vou fazer requisição do meu conteúdo, formula a resposta e fecha a conexão. Ou seja, é só isso. É só isso, recebi e analiso. E por incrível que pareça, essa parte de 1 a 4, ela é muito fácil de fazer. É só troca de texto. Tudo que eu estou falando aqui é troca de texto. Às vezes criptografado, mas originalmente texto plano. Então, se você quer fazer um servidor HTTP, é ridiculamente simples fazer um servidor HTTP. Agora, fazer um browser é um demônio do inferno. Porque o que envolve fazer um browser? E essa é a pergunta para vocês. Não só é a troca HTTP, mas a visualização, a máquina JavaScript, renderização, o vídeo, a montagem. Então, hoje um browser ele é um monstro e não tem nada a ver com HTTP. Segurança, Breno, perfeito, né? O browser não tem nada a ver com HTTP. O problema não está no HTTP. O problema está em todo esse outro resto aí. Então, por exemplo, hoje, se eu tenho uma maquinazinha aqui em casa que ainda funciona, roda Triskel, né? Triskel é uma distro do Linux ou software livre, que ele é um Pentium 3, com 512 MB de RAM, DDR, né? DDR1, né? 1.2 GHz, se eu não me engano. Essa máquina roda LaTeX, ela roda terminal, ela abre até uma ideiazinha, faz tudo perfeito. Mas quando ela abre o browser, ela morre. A não ser que seja um browser só modo texto. Tem alguns browsers que são só modo texto. Por que ela morre? Por causa de todo esse processo que tem, que não é necessariamente o HTTP. Entenderam o problema? Então tem até, por exemplo, tem até um cliente de e-mail bem simples na máquina, bem levezinho, né? Mas não é HTTP. Mas não é o browser. O browser, ela tem dificuldade. Então, você tem algumas distros Linux focadas em computadores leves, tipo o Puppy Linux, que eles vão usar uns browsers alternativos como o Pale Moon. Né? Tem uns outros browsers um pouco mais leves, como o Midori, né? Mas mesmo o Midori para as páginas hoje em dia tem uma dificuldade. Ou seja, existe hoje, né, um espaço em aberto, e hoje o browser é um grande consumidor. Então todo mundo já viu aqui, né, um meme Chrome RAM. Coisas como isso, né? Tipo assim, que o Chrome come memória RAM infinita, né? Então, tipo assim, você tem 1 gigabit de RAM, 8 gigabits de RAM, e você tem o Chrome e não é suficiente. Então, por exemplo, né, eu mostrei para vocês aquele Samsung Chromebook ARM, ele tinha incríveis 2 GB de RAM. Então, incríveis 2 GB de RAM, né? Vocês vão ver esse review aqui dizendo assim, 2 GB de RAM não é o suficiente para abrir um negócio. Gente, 2 GB de RAM é coisa pra caramba. Por que não funciona? Então, assim, então você não pode abrir muitas abas do Chrome justamente porque não funciona. Né? Tipo assim, porra, pelo amor de Deus. Como assim não? Deveria funcionar, por que não funciona? Não funciona por quê? Não é? E esse aqui era excelente. Até hoje eu tenho um que eu dei para minha avó e ele funciona, né? Para fazer uma videochamada, para fazer uma coisinha, ele funciona. Mas não pode abrir muitas abas. E assim, se vocês forem ver, eu trabalho com 1 milhão de abas abertas. Né? E eu já travei uma máquina com 16 GB de RAM, abrindo, sei lá, 80 abas do Google Chrome. Claudio, por que você faz isso? Você é doente? Provavelmente eu sou doente sim. Então, tem esse tipo de coisa. Então, isso é um problema. Isso é um problema muito sério. E hoje, essa parte, né, do processamento é a pior parte que tem. E aí tem a modelagem desse termo de resposta. A definição vem de round trip time. O que é round trip time? Esse tempo entre enviar uma requisição e enviar uma resposta. Né? Então, eu tenho um RTT entre enviar uma requisição e enviar uma resposta. Então, o tempo aqui entre eu iniciar a conexão e receber uma resposta e eu enviar um arquivo, é o que eu tenho um RTT e meio.
Tá? Então, esse RTT é como a gente vai começar a medir. Por quê? Porque o RTT ele é genérico, ele funciona conexão a conexão. Ele não existe um RTT único para a internet. Primeiro que eu não sei a distância, né? Eu não sei. Lembrando aqui eu não estou vendo a camada de rede. Aqui, a máquina, quando ela está na camada de aplicação, ela só vê cliente e servidor. Ela não sabe o que tem aqui no meio. Eu não sei quantos roteadores eu tenho. Eu não sei quantos se eu venho aqui no meu browser do traceroute www.globo.com, eu não sei quantos caminhos eu tenho entre esse IP aqui, que é globo.com, né? E aqui eu estou dizendo que eu tenho 5 IPs aqui do globo.com. Eu tenho 5 saltos até o globo.com. Mas eu não sei isso ao certo. Eu nunca sei. Então, essa questão, essa discussão, né, é muito importante. Tá bom? Então, o tempo de resposta, eu vou gastar um RTT para iniciar a conexão TCP, um RTT para o pedido HTTP e retorno dos primeiros bytes para a resposta. Então, o tempo de transmissão do arquivo no HTTP, né, com HTTP sem pipeline, né, com HTTP não persistente, é de 2 RTTs mais o tempo de transmissão de arquivo. Né? Isso para cada arquivo que eu tiver. Então, é 2 RTTs vezes o número de arquivos que eu tiver. Então, se eu tenho se eu tenho aqui, né, uma página HTML, tem uma página e uma foto, eu tenho 2 RTTs para a página e 2 RTTs para a foto. Olha que coisa enlouquecida, olha que coisa tão enloucada, olha que coisa demoníaca. Não é isso que eu quero, tá? Não é isso que eu quero. Aí vai surgir o HTTP persistente, que ainda não é o HTTP com pipeline. Nota, a gente está indo no começo dos anos 90, onde algumas pessoas viram que o HTTP não persistente era problemático, de requerer 2 RTTs por objeto. Né? Então o SO vai alocar recursos do hospedeiro para cada conexão TCP. Isso é um overhead, eu tinha pouca memória. E os browsers frequentemente abrem conexões TCP paralelas para recuperar cada objeto perdido. Então, o persistente faz o seguinte: eu vou deixar a conexão em aberto após enviar a resposta, e as mensagens HTTP seguintes entre o mesmo cliente e servidor são enviadas na mesma conexão aberta. Então, o cliente vai enviar os pedidos logo que encontra um objeto, e pode ser necessário apenas um RTT para todos os objetos referenciados. E aí, nessa época, a gente pensou assim, tipo, beleza, é isso, deu certo. Resolvemos o problema. Não tem mais nada para fazer aqui. Mentira. Tem sim. Tem sim, e a gente vai ver que tem. Tá? Mas eu não vou ver isso agora aqui, não. Agora a gente vai ver, né, um pouquinho sobre as mensagens. Isso a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver um pouquinho sobre as mensagens. Bem simples. Né? Então, existem 2 tipos de mensagem HTTP. Uma vez que a gente achou que estava tudo resolvido. Mensagens de requisição e mensagens de resposta. Tá? Então, as mensagens de requisição e de resposta, né, elas vão ser em ASCII, formato legível por pessoas, ou seja, é texto plano, galera, coisa que eu posso ler, é coisa que eu quero ler, mais do que isso, né, o que é muito complicado. E isso vai ser sempre uma linha de requisição, onde eu vou ter o comando, né, quando eu fazer a requisição. Então, é get, post, head. Vocês vão ver que o RESTful, né, mensagem RESTful, elas são muito pensadas dessa forma, elas são pensadas para serem assim, elas são pensadas para terem essa analogia, né, para terem essa problemática, né? Já volto aqui, né? Então aqui eu tenho a mensagem get, o objeto que eu quero pegar, a página index.html e a versão do HTTP. E /r/n, que é o pula-linha, né? Então, de quem que eu vou pegar? Qual user agent? User agent é uma palavra que vocês têm que guardar, ou seja, qual software que eu estou usando. Então, nota que eu tenho uma informação do meu cliente aqui, e é assim que as páginas pegam qual é o browser que você está utilizando, tá? E algumas linhas de cabeçalho, assim, com as coisas que você diz, o charset, a língua e carol return, que é pular de linha. Então, isso aqui é texto, galera. Isso aqui é texto. Então, vocês podem copiar isso aqui e jogarem um texto, abrir um socket na porta 80 e mandar,
que vocês vão ter uma resposta. Então, olha só como é que fica o formato geral. É método, espaço, a URL, espaço, versão, pula linha, nome de cabeçalho, espaço, valor, espaço, pula linha, linha de cabeçalho, nome cabeçalho, linha em branco, corpo que você vai carregar da tua mensagem. Então, método post, as páginas vão conter formulário de entrada, então a gente vê isso, né? Quando a gente está buscando, por exemplo, aqui, eu trouxe um exemplo para vocês do Flask, não sei se vocês programam em Python, mas o Flask, ele é muito interessante, E aqui no Flask ele coloca aqui, né? Tipo assim, no formulário, se eu tenho métodos post ou get, eles vão vir dentro desses elementos para a gente poder tá trabalhando, tá bom? Então, é bem complicado da gente ter, bem fácil de ver, né? Bem complicado de fazer alguma coisa diferente, porque isso aqui é muito bem visto, né? Então, o método URL usa o método get, né? O conteúdo é enviado para o servidor no campo URL. No HTTP 1.0 tinha get, post e head, né? Que pede ajuda para o servidor não enviar o objeto requerido com a resposta. E aqui eu tenho get, post, head, put, upload de arquivo contido e o delete, né? Que é para tirar arquivos da minha mensagem. E a mensagem de resposta vem com vê que é o inverso, né? Aqui é a versão do protocolo, um código de status e a frase de status, né? E essas frases são divididas em faixas. E eu só trouxe isso aqui para mostrar isso aqui para vocês, né? Que as mensagens do tipo X100, elas são mensagens do tô fazendo, galera, espera um bocadinho. As mensagens do tipo 2 deu certo. As mensagens do tipo 3 é redirecionamento, não é para mim, né? As mensagens do tipo 4, né, vão ser deu problema e o problema é seu. E as mensagens do tipo 5 são deu problema e o problema é meu. Inclusive, as mensagens do tipo 5 tem algumas muito interessantes, como falha global, né? Então, se nisso aqui, assim, então guarda esse meme aqui no seu coração, esse meme aqui que representa exatamente o que acontece. 1, estou fazendo, 2, deu certo, 3, redirecionei, 4, problema é meu, 4, problema é seu, 5, problema é meu. Por exemplo, 404 é page not found. Então, o page not found é o seguinte, você buscou um endereço que não existe, a culpa é sua, você que é burro e não fez o que tinha que fazer, né? Já o 5 é falha global, entendeu? Eu queria entender o que é falha global, tipo apocalipse zumbi, né? Guerra nuclear, coisas nesse nível. Então, é isso que a gente tem que se preocupar bastante, tá? A data, o servidor, então aqui... E aí que entra, por exemplo, se você vai ter algumas ferramentas que são scans, né, como o Nessus, né, Portmap, algumas outras ferramentas que são scans de porta. Eles pegam informações sobre os servidores ativos para fazer ataques através de tentativas de mensagem. Manda uma mensagem HTTP e tenta na mensagem HTTP buscar a resposta. Então, essas são coisas que podem ser feitas, né, para buscar informações sobre o software que está rodando. Então, assim, as mensagens dão para a gente muito dessas coisas, dão para a gente muito esse tipo de informação. Tá bom? Então, isso são coisas que a gente tem, e no campo da mensagem da resposta HTTP vai vir dados, né? Então, eu peço alguma coisa, ou seja, pego uma página, é na resposta que vão vir esses dados, vai vir no HTML, para que eu possa, né, trabalhar, tá? Então, tá aqui, né, algumas coisas, né, alguns códigos HTTP, mas eu já mostrei aquele que é muito mais legal. Então, a tentativa que eu vou fazer para vocês é o seguinte, é um exercício, né? Que use um cliente Telnet para o seu servidor www favorito e digita o pedido no GET, tá? Isso aqui vocês vão fazer em casa, não vou fazer aqui, porque a gente vai trabalhar isso um pouco mais depois, quando a gente for fazer um socket TCP, tá? E eu não vou falar hoje sobre cookies, eu vou parar por aqui hoje, tá? Eu vou, porque senão isso aqui vai estender mais do que o tempo que eu tenho que dar a próxima aula 5 horas, tá? Então eu vou pedir para vocês o seguinte, deem uma olhada nas mensagens HTTP, deem uma olhada, né, nos browsers de vocês, brinquem um pouquinho com essas ferramentas que eu mostrei aqui para vocês, né, do Globo.com. More Tools, Developer Tools, né? E analisem a rede, cliquem nas coisas, vejam, né, informações diferenciadas, veja o que está sendo chamado, veja como é que isso aqui está sendo feito, dá uma olhada no tipo de dado, brinca um pouquinho com isso aqui, né,
pega uns scans de porta, dá uma olhada, tem algumas distros interessantes que tem uns scans de porta para você testar em casa, como, por exemplo, o Kali Linux, né? O Parrot OS, e dá uma olhada na tua rede de casa, entendendo? Tá gravado, gente. Dá uma olhada na sua rede de casa. Não é para ficar invadindo a rede de ninguém. É eticamente irresponsável. Dá uma olhada na tua rede de casa para você ver esses pacotes sendo. E para quem quiser, né, que eu acho também muito interessante, que eu acho também muito legal, tem o Wireshark, né? Que é um software de análise de rede para vocês baixarem, né, e ficarem vendo a rede de vocês caseiros. E essa próxima, então vou pedir para vocês instalarem o Wireshark, eu vou inclusive colocar isso aqui, né, no nosso Classroom, né, porque eu vou fazer algumas atividades com o Wireshark e eu gostaria que vocês também dessem uma olhada em como as coisas estão sendo feitas. Tá bom? Então, pessoal, acho que por hoje é só. Eu vou fazer uma pausinha aqui para tomar um gole d'água e ir ao banheiro, tá? A gente avançou bem hoje. Vocês têm dúvidas, traumas ou desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, coisas que vocês tenham curiosidade, pode falar e eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Esse exercício fica ver mais pelo slide mesmo ou você vai passar o enunciado? Qual exercício? Esse aqui você falou no slide mesmo. Esse aqui do Get? Só usa isso aqui. Isso aqui é fácil de fazer. Então tranquilo. É só abrir um terminal, como por exemplo aqui, instalar um cliente de Telnet, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um, por exemplo. Não tenho, né? Não, tenho sim, Telnet. Digitar um endereço, tipo, alguns deles não vão nem mais aceitar, por exemplo, www.globo.com, na porta 80. Aqui deixou, então eu vou dar um get. Então o cara já fecha. Então eu vou tentar conectar, mas, por exemplo, já peguei aqui o endereço do Globo.com. Tenta fazer esse tipo de coisa em casa. Esse tipo de brincadeira em casa. É só isso que eu quero que vocês façam. Então, eu posso dar um telnet da porta 8080, vamos testar. Ele vai tentar. Provavelmente ele não deve deixar também. Esse Wireshark também faz isso, então? O Wireshark, na verdade, ele é um verificador de tráfego. A gente vai ter uns exercícios com o Wireshark que eu vou fazer com vocês, mas eu devo fazer com vocês nas próximas aulas, tá bom? Tá. Mas eu já gostaria que vocês baixassem, já fossem dar uma olhada. E sabe se ele tem para Linux, professor? Sabe se ele tem para Linux? O Wireshark tem para Linux. Na verdade, eu só uso Linux, né? Então tem que ter, porque não tem jeito para mim. Então, na verdade, só que o Wireshark é muito famoso, ele tem para tudo, né? Tem Windows, Mac e Linux. Né? Inclusive, se vocês estão usando o Ubuntu, se eu não me engano, você dá para dar um sudo apt get install. Eita, Cláudio, já não sabe mais escrever. Wireshark. E vai instalar com o seu gerenciador de pacotes tradicional. O Wireshark é um monstro, né? Tipo assim, muito utilizado por todo mundo que trabalha com rede e vale muito a pena para vocês verem os protocolos. E com ele vocês conseguem pegar um fluxo, né, e analisar um tráfego com muita facilidade. Tá bom? Professor. Diga. Eu tô com uma dúvida no HTTPS que, tipo, ele se você interceptar um pacote que seja HTTP, você vai conseguir ler o texto e o corpo da mensagem. Exatamente. O HTTPS, ele pega o HTTP, criptografa ele, toda a extensão dele, e aí na outra ponta ele é descriptografado. Eu tenho uma chave, Eu tenho uma troca de chave inicial no HTTPS, né, como são os protocolos de TLS. Essa troca de chave entre o cliente e o receptor é que vai garantir que só as duas pontas podem decifrar a mensagem. E se você pegar a chave, se você interceptar a chave?
Não, olha só, se você interceptar a chave em qualquer protocolo criptográfico, você acabou. Então, existe o que a gente chama de chave assimétrica. Existe uma chave pública, que é distribuída, e uma chave simétrica, que ela é não distribuída. Né? No caso, ele usa um protocolo de chave simétrica, onde as chaves não são públicas. Né? Então, na verdade, você protege primeiro essa chave, ou essa chave é gerada randomicamente, e aí você tem essa troca que pode ser utilizada. O Breno perguntou, acho que a única coisa que não é encriptada é a URL. Breno, a URL não é encriptada, não. Mas então, tipo, se ele gera, o servidor tem que mandar para o cliente uma chave. Então, Exatamente, porque é por uma porta separada. e como é que ele manda essa chave? Ele manda essa chave, sei lá, numa porta aleatória ou... Não, tem um protocolo também para isso. Tudo é protocolar. Então, se eu usar o Wireshark, você pode pegar essa chave. Em alguns casos, sim, mas não é trivial também, não. Normalmente, quando você tem um protocolo de troca de chaves, o que a gente faz é a gente trabalhar com redes separadas. Principalmente se eu estou numa empresa e eu tenho, por exemplo, muitos... Pensa na tua rede sem fio. Então, a chave da sua rede sem fio empresarial não é uma senha. Ela, na verdade, é uma chave criptográfica que é trocada. Essa chave não deveria estar na mesma rede, justamente por você poder fazer o sniffing. Na internet como um todo, né, essas chaves são certificados CSL. Né? SSL. Ou seja, tem unidades certificadoras. As unidades certificadoras é que vão te dar essa chave. Essa chave é trocada, né? E elas vão conseguir, e isso garante com que a gente, né, tenha segurança. Porque, na verdade, essas chaves, você vai na unidade certificadora e pega essa informação. Então, isso não fica público para todo mundo, entendeu? Então, quando você vai na unidade certificadora, o atacante não necessariamente sabe de quem é essa chave, entendeu? Só você que foi na unidade certificadora sabe. Então, isso dá para a gente certa segurança. Mas a gente já invadiu o TLS também. A gente, como sociedade, né? Isso não é mais tão difícil, mas também não é tão impossível quanto já foi, entendeu? Eu não sei se eu me fiz claro. Não, entendi. A gente vai ver mais sobre isso, tá? A gente ainda não chegou no final do HTTP. Ainda tem, esse é um capítulo relativamente grande, né? Então pode ficar tranquilo que a gente vai ver um pouco mais sobre TLS também, tá bom? Tá, beleza, obrigado. Nada. Pessoal, mais alguma coisa? Professor, como é que faria esse pedido GET aí do que você deu de exemplo aí? Você vai escrever Tem GET. uma API, mas ou não? Não, você vai escrever isso aqui em texto plano dentro do teu cliente do Telnet. E como é que baixa esse cliente Telnet? Ele é uma aplicação, por exemplo, assim, eu no caso aqui eu baixei para o meu cliente para Linux, para o Windows deve ter um cliente do Telnet nativo, inclusive. No Linux já É tem. só procurar isso, deve ter nativo. É o Tá, cliente beleza. Telnet, Beleza. tá bom? Ninguém usa mais Telnet, tá, gente? Mas assim, é interessante para fazer esse exercício. Como é que faz essa parte do get mesmo, professor? É get, esse /rows, você diz... É para digitar exatamente isso? Aqui eu Telnet, por exemplo, se vocês vierem aqui no globo.com, aí você vem aqui nesse arquivo aqui. Então você vai criar aqui copy link address. Então vem aqui e vou fazer aqui. Então eu vou querer pegar essa página aqui. Então eu peguei globo.com, você vai digitar isso aqui. Ok, tudo bem. Ok? Uhum. Você quer justamente esse arquivo aqui, porque na verdade isso aqui que você está pegando é esse elemento daqui. É o que vem depois da página do Go.com. Ou você pode testar justamente com esse cara aqui, olha. Fazer telnet sys.poly. Eu porque na verdade ele deixava justamente esse aqui. Podia.com, aquele que foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Tá? Então aqui eu vou pegar aqui e dar get deixa eu ver, to Ross. Não, acertei. HTTP barra 1.1 host.sys.poly.edu. E agora esperar. Pronto, ele pegou o conteúdo aqui para mim. Ele vem aqui, ó.
Baixou, aqui a resposta. Ok. Viu só? Eu não deixa eu só ver se eu entendi o Telnet em si. Ele simplesmente se conecta com um socket TCP, e aí você que gera, por exemplo, você vai ter que gerar o cabeçalho e essas coisas. Exatamente. Da Ele porta simplesmente ele abre um socket para que você dê comandos. Né? E eu dei um comando aqui, que é o comando HTTP. Eu criei um comando HTTP na mão porque o HTTP é texto plano. Entendi. Então, tipo, se você colocasse esse endereço aí, uma porta de banco de dados, sei lá, 5432 do Postgres, por exemplo, você ia ter que escrever na linguagem que o Postgres ele entende. Exatamente. Tá, entendi. Cara, e assim, é por isso que a gente é por isso que a gente não usa mais Telnet, tá, gente? Porque o Telnet, inclusive, passa isso tudo que vocês estão falando em texto plano também. Olha a treta formada. Mas no começo das redes, a gente usava Telnet para se comunicar do outro lado. Quando eu comecei a trabalhar, a gente usava muito Telnet. Muito, 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 muito. Começo dos anos 2000 isso. Né? Mas graças a Deus a gente evoluiu e não faz mais esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente usa SSH para tudo. A gente ainda vai falar um pouquinho de Telnet e SSH mais para o final do capítulo. Né? Mas é muito interessante vocês verem isso funcionando, entendeu? É muito legal vocês poderem fazer isso aqui. E é claro, eu sempre recomendo vocês usarem uma máquina Linux, né, que já vem com todas essas coisas, né, bem pré-definidas. Tá bom? Foi? Foi sim, pessoal. Então, pode falar. Não, foi sim, confirmando. Foi sim. Então, pessoal, agradeço a vocês imensamente pela aula de hoje, né? Desejo a vocês uma ótima semana e eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Então a gente vai continuar isso aqui e a gente vai vou continuar tentando fazer dessa forma. Falar para vocês a parte teórica e mostrando com vocês alguns exemplos práticos no browser e no terminal, para que vocês possam ir vendo e façam assim em casa, tá? Então, é muito importante, né? Tem um canal no YouTube que eu gosto muito, que é o Data Professor, que ele diz o seguinte: para você fazer ciência de dados, para você aprender ciência de dados, você tem que fazer ciência de dados. Então, assim, a mesma coisa funciona para qualquer coisa, né? Para você entender redes, você tem que praticar redes. Então, a gente vai praticar com Packet Tracer, mas é importante que vocês também pratiquem com esses elementos de sniffing, com esses elementos de criação, tá bom? Então, senhores, uma ótima semana para vocês. Eu vejo vocês na próxima quarta-feira, tá bom? Forte abraço. E para quem for fazer a aula de 5 às 7, né, daqui a pouquinho eu tô de volta, né? Deixa eu só tomar uma água e vejo vocês, tá bom? Até quarta, professor. Até quarta. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, professor. Tchau, tchau. Interromper a gravação.